Você já descobriu algo sobre sua família que poderia mudar completamente a sua vida? Imagine encontrar um anel antigo, enterrado junto ao passado, que carrega não só um legado nobre, mas também condições que desafiam tudo o que você acredita. Isabela Monteiro recebeu uma missão de sua avó em seus últimos momentos: desenterrar um segredo. Mas o que parecia ser apenas um mistério familiar a levou a uma escolha impossível: aceitar as regras de um mundo elitista ou lutar por sua liberdade. Até onde você iria para honrar o passado sem perder quem você é? Descubra agora uma história de coragem, amor e redenção. Isabela, escute. A voz de Dona Cecília soava frágil, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. Há algo que você precisa saber. Isabela segurava a mão da avó com força, como se pudesse impedir que ela partisse. O que é, vovó? Por favor, descanse. A senhora precisa se recuperar. Cecília fez que não com a cabeça, um leve sorriso tocando seus lábios pálidos. Não há tempo, minha menina. Na tumba de seu avô há algo que pertence a você. Prometa que irá até lá. Mas o que é? Perguntou Isabela, enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Apenas prometa. A avó respirou fundo, a fraqueza tomando conta de seu corpo. Isso mudará sua vida. Antes que Isabela pudesse dizer mais alguma coisa, a respiração de Cecília cessou, deixando um silêncio devastador na sala. O dia do enterro foi sombrio, com nuvens carregadas cobrindo o céu. Isabela se manteve ao lado do túmulo da avó, observando o caixão descer lentamente. As palavras ditas por Cecília não saíam de sua cabeça. Naquela noite, a promessa feita à avó não a deixou dormir. Tomando coragem, ela decidiu ir ao cemitério, mesmo sabendo o quão assustador seria. Com uma lanterna em mãos e uma pequena pá, Isabela atravessou o portão enferrujado que rangia sob o vento. O ar estava pesado e os sons de folhas secas, sendo arrastadas pelo chão, aumentavam sua apreensão. Cada passo parecia ecoar na escuridão, enquanto ela seguia em direção à tumba do avô. O que pensa que está fazendo? A voz repentina fez Isabela soltar um grito sufocado. Ela virou-se rapidamente, iluminando com a lanterna o rosto de um homem alto, de expressão séria. Ele vestia roupas simples e segurava uma pá maior do que a dela. Eu... Tentou responder, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Isso aqui não é lugar para visitas noturnas, disse ele, sem afastar o olhar. Quem é você? Meu nome é Isabela Monteiro. Preciso fazer algo na tumba do meu avô, respondeu com a voz trêmula. O homem franziu a testa. Isso soa errado em muitos níveis, menina. Eu sou Arthur, o sepultureiro. Se quer cavar uma tumba, é melhor ter uma boa razão. Isabela respirou fundo, tentando explicar. Minha avó me fez prometer antes de morrer. Ela disse que há algo importante lá, algo que preciso encontrar. Arthur observou-a por um longo momento antes de soltar um suspiro resignado. Certo, mas vou ajudar. Não quero que você mexa em algo que não deveria. Relutante, Isabela aceitou a ajuda. Juntos, começaram a cavar na terra úmida e endurecida. O trabalho era pesado, e o silêncio entre eles só era interrompido pelo som da pá encontrando o solo. Por que está tão determinada? Perguntou Arthur após um tempo. Minha avó disse que era importante. Não sei o que vou encontrar, mas confio nela. Arthur balançou a cabeça como se ponderasse algo. Espero que esteja preparada para o que quer que seja. Às vezes, desenterrar o passado é mais difícil do que imaginamos. Finalmente, após muito esforço, a pá de Arthur atingiu algo sólido. Ele limpou a terra com cuidado, revelando um pequeno baú de madeira. Isabela o pegou com mãos trêmulas, sua respiração acelerada de ansiedade. Abra, disse Arthur, observando com curiosidade. Com um estalo,
A fechadura cedeu e Isabela abriu o baú. Dentro, um anel dourado repousava em um tecido velho. Havia uma inscrição quase apagada gravada no interior. "O que significa isso?" perguntou Isabela mais para si mesma. Arthur inclinou-se para olhar mais de perto. "Parece uma inscrição antiga, mas o que quer que isso seja, tem uma história que você ainda não conhece." Isabela segurou o anel com força, sentindo seu peso. "Minha avó disse que isso mudaria minha vida. Preciso descobrir por quê." Isabela e Arthur caminharam em silêncio pela estrada poeirenta que levava à cidade. O anel, agora guardado no bolso de Isabela, parecia pesar mais a cada passo. "Você tem ideia de onde começar?" perguntou Arthur, finalmente quebrando o silêncio. "Minha avó mencionou um antiquário. Dr. Vinícius, acho que ele pode ajudar." Arthur balançou a cabeça, pensativo. "Já ouvi falar dele. É um homem que conhece mais histórias do que um livro antigo." Ao chegarem ao antiquário, o lugar parecia tão velho quanto os objetos que continha. O som de sinos anunciou a entrada deles, e um homem baixo, de cabelos brancos e óculos grossos, apareceu de trás do balcão. "Posso ajudar?" perguntou com uma voz grave e arrastada. "Sou Isabela Monteiro", disse ela, tentando parecer confiante. "Minha avó me deixou este anel e acho que ele tem algo especial." Vinícius pegou o anel com cuidado, examinando-o sob a luz de uma lâmpada amarelada. "Interessante, muito interessante. Este não é um anel comum." Isabela e Arthur trocaram olhares curiosos. "O que quer dizer?" perguntou Isabela. "Este anel pertenceu a uma linhagem nobre", explicou Vinícius, apontando para a inscrição. "Virtus et honor hereditas." Virtude e honra são a herança. É uma inscrição típica de famílias que protegiam seu legado com rigor. Isabela sentiu um arrepio. "Minha família era pobre. Como isso pode ter chegado até nós?" Vinícius sorriu levemente. "Às vezes, as histórias que nos contam são apenas parte da verdade. Este anel não está aqui por acaso. Ele carrega mais do que um símbolo. Ele representa um direito." "Direito a quê?" perguntou Arthur, franzindo a testa. "A um legado", respondeu Vinícius, encarando Isabela com seriedade. "Mas há condições. Se quiser reivindicá-lo, precisará seguir as regras impostas por essa linhagem." Isabela ficou em silêncio, absorvendo a informação. Vinícius continuou. "Estas famílias nobres guardavam suas riquezas e privilégios com regras rigorosas. Esse anel é como uma chave, mas abrir a porta pode exigir mais do que você imagina." Arthur inclinou-se para a frente. "E se ela não quiser abrir essa porta?" "Então o anel perde seu significado", disse Vinícius com um encolher de ombros. "Mas, se decidir seguir adiante, precisará aceitar as condições impostas por essa linhagem." Isabela sentiu-se sobrecarregada. "Quais condições?" "Isso você descobrirá se decidir explorar mais. O próximo passo seria apresentar o anel a alguém dessa família, ou a pessoas ligadas a ela. Elas saberão o que fazer." Arthur colocou uma mão no ombro de Isabela. "Tem certeza de que quer seguir com isso?" Ela suspirou. "Não sei. Minha avó me disse que isso mudaria minha vida, mas não sei se estou pronta para o que vem junto." "E a questão não é se você está pronta, e sim o que está disposta a sacrificar para descobrir a verdade", disse Vinícius, enquanto devolvia o anel. O caminho de volta ao cemitério foi silencioso, exceto pelo som de folhas sendo arrastadas pelo vento. Arthur finalmente quebrou o silêncio. "Sabe, sua avó devia ter uma boa razão para querer que você encontrasse isso. Talvez ela acreditasse que você poderia lidar com o que está por vir." Isabela olhou para ele, pensando nas palavras de Vinícius. "E se o preço for maior do que posso pagar?" Arthur parou e virou-se para ela. "Então, você decide o que vale mais, o legado que está escondido nesse anel ou a vida que você já tem." Isabela assentiu lentamente.
No fundo, sabia que não poderia ignorar o que havia encontrado. Precisava de respostas, mesmo que elas viessem com um custo alto. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntou Arthur, observando Isabela ajeitar o anel no dedo enquanto caminhavam em direção à entrada do grande salão. Não, mas não vejo outra forma de obter respostas, respondeu Isabela, a voz carregada de tensão. O evento nobre era grandioso, com luzes brilhando sobre uma fachada imponente de mármore e colunas adornadas. Carros de luxo paravam na entrada, enquanto homens e mulheres trajados elegantemente desfilavam com a confiança de quem sabia seu lugar ali. Arthur parou antes de cruzar o limiar. Isabela, lembre-se, não importa o que digam, você não é menos por não pertencer a este mundo. Ela respirou fundo e assentiu, apertando o anel em seu dedo como se buscasse força nele. Dentro do salão, os candelabros pendiam como estrelas, refletindo-se nas superfícies polidas. Murmúrios cessaram quando Isabela entrou, os olhos de vários convidados recaindo sobre ela. Uma mulher de postura altiva e vestido de veludo carmesim se aproximou com passos firmes. Ela olhou diretamente para o anel no dedo de Isabela e arqueou as sobrancelhas. Esse anel é autêntico. Sua voz soava como uma mistura de surpresa e autoridade. Meu nome é Adelaide Vasconcelos. E você? Isabela Monteiro, respondeu, tentando manter a calma. Este anel pertencia ao meu avô. Adelaide estreitou os olhos. Então você é uma descendente? Isso muda muita coisa, mas é claro que há regras para validar sua posição. Isabela sentiu o chão faltar sob seus pés. Que regras? Adelaide fez um gesto para que a acompanhasse. Levou-a a uma mesa onde um homem robusto, com trajes formais e uma expressão grave, aguardava. Ele mal olhou para Isabela antes de falar. Sua linhagem será confirmada por documentos e registros. Mas isso não é suficiente. Para ser aceita, você deve seguir nossas tradições. Que tradições? Perguntou Isabela, tentando esconder o nervosismo. Adelaide respondeu, a voz dura como pedra. Casar-se com alguém do nosso círculo. É assim que protegemos nosso legado. Seu avô sabia disso e agora é a sua vez. Arthur, que havia ficado em silêncio até então, deu um passo à frente. Isso não é justo. Vocês não podem impor algo assim. Adelaide o ignorou, mantendo os olhos fixos em Isabela. Essa é a única maneira de reivindicar o que é seu por direito. Se não estiver disposta, o anel será apenas um objeto sem valor. Isabela olhou para Arthur, que balançou a cabeça, claramente indignado. Não tome nenhuma decisão agora, sussurrou ele. Naquela noite, após deixar o salão, Isabela sentou-se em um banco do lado de fora, o ar fresco da noite envolvendo-a. Arthur sentou-se ao seu lado, cruzando os braços enquanto olhava para as estrelas. Isso é demais para você carregar, disse ele, a voz suave. Eles querem transformá-la em algo que você não é. E se for isso que minha avó queria? Perguntou Isabela, a voz embargada. E se ela sabia que eu poderia lidar com isso? Às vezes, os desejos de quem amamos não são fáceis de compreender, respondeu Arthur. Mas no fim, a escolha é sua. Isabela olhou para o anel, perdido em pensamentos. Minha avó me disse que isso mudaria minha vida. Mas talvez não seja a mudança que eu esperava. Arthur inclinou-se em sua direção. Você não precisa aceitar as condições deles. Pode criar seu próprio caminho, Isabela. Não deixe que eles definam quem você é. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de significado. Isabela sabia que precisava tomar uma decisão, e rápido. O anel brilhava suavemente em sua mão, como se esperasse por sua escolha. Isabela respirou fundo ao entrar novamente no salão, desta vez com passos firmes. O anel ainda estava em seu dedo, mas seu significado havia mudado completamente em sua mente. Adelaide a esperava no centro do salão, cercada por olhares curiosos. Então, decidiu aceitar as condições?
Perguntou Adelaide, a voz gélida. Isabela parou diante dela, seus olhos queimando de determinação. Não, não vou aceitar suas condições. O silêncio caiu sobre o salão, como uma onda que submergia todos os sons. Adelaide estreitou os olhos, chocada. Você entende o que está dizendo? Renunciar a isso é renunciar ao seu lugar neste mundo. Isabela ergueu a cabeça. Meu lugar não é determinado por um anel ou pelas suas regras. Minha avó me deixou isso para que eu escolhesse meu destino e escolho ser livre. Os murmúrios começaram a se espalhar pelo salão, mas Isabela continuou. Este anel pode ser uma chave para seu mundo, mas não quero viver sob as condições que ele impõe. Meu valor não está em pertencer a uma linhagem ou em casar com alguém que não amo. Meu valor está em quem eu sou. Arthur, que estava à distância, observava com um misto de orgulho e ansiedade. Ele sabia que Isabela estava abrindo mão de algo grande, mas também sabia que era a decisão certa para ela. Adelaide deu um passo à frente, o olhar severo. Você está cometendo um erro. Sua avó teria esperado mais de você. Isabela sentiu as palavras como uma facada, mas não vacilou. Minha avó acreditava em mim. Ela sabia que eu teria a coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso significasse rejeitar tudo o que vocês oferecem. Ela deslizou o anel de seu dedo e o ergueu, deixando que a luz refletisse em sua superfície. Este anel não define quem eu sou. Eu o devolvo ao seu mundo, porque minha liberdade vale mais do que qualquer legado. Quando Isabela estendeu a mão para entregar o anel, Arthur atravessou o salão, sua expressão determinada. Espere, exclamou, sua voz ressoando no ambiente. Todos os olhos se voltaram para ele, enquanto ele se aproximava de Isabela. Não renuncie a isso assim. Há outra maneira. Isabela olhou para ele, surpresa. Outra maneira? Arthur respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. Também pertenço a uma linhagem nobre. Abdiquei do meu título quando era mais jovem, porque, como você, não queria viver preso às expectativas de outros. Os murmúrios no salão aumentaram, e Adelaide parecia completamente atônita. Mas eu nunca imaginei que conheceria alguém como você, continuou Arthur, os olhos fixos nos de Isabela. Alguém que me fizesse acreditar que é possível honrar o passado sem abrir mão do presente. Ele tirou do bolso um anel simples, mas incrivelmente belo, e ajoelhou-se diante de Isabela. Case-se comigo, Isabela, não pelo legado, mas pelo amor. Podemos criar um novo caminho. Um que respeite quem somos e o que valorizamos. Isabela sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, enquanto todos no salão aguardavam sua resposta. Por um momento, tudo desapareceu. O salão, as pessoas, as tradições. Só restavam ela e Arthur. Com um sorriso, Isabela pegou o anel de Arthur e o colocou em seu dedo. Sim, Arthur, não quero um legado. Quero um futuro com você. O salão explodiu em murmúrios, mas Isabela não prestou atenção. Ela havia feito sua escolha e pela primeira vez em dias sentia-se leve. Adelaide, derrotada, deu as costas e se retirou. O anel dourado, agora esquecido, permaneceu sobre a mesa, um símbolo de um mundo que Isabela havia deixado para trás. Arthur segurou a mão dela e juntos saíram do salão prontos para criar uma nova história.